Já pararam para pensar que nos anos 60, além da revolução cultural, também rolou uma verdadeira revolução no design automotivo? E quando digo revolução, às vezes me refiro àquele tipo de revolução que faz você pensar, nossa, talvez não devêssemos ter feito isso. Os anos 60 foram uma década de experimentação desenfreada, onde os designers pareciam ter recebido carta branca para criar os veículos mais inusitados possíveis. Entre muscle cars icônicos e esportivos elegantes, também nasceram algumas das criações mais peculiares da história automobilística. Vamos conhecer os 10 carros mais bizarros dessa década, que provam que nem toda ideia inovadora deveria ter saído do papel, mas que, paradoxalmente, se tornaram fascinantes justamente por sua ousadia questionável. Fiat Multipla 600, o ovo sobre rodas que virou referência. O Fiat Multipla 600 foi uma tentativa corajosa da Fiat de criar o primeiro monovolume compacto do mundo em 1956, vendido intensamente durante os anos 60. A ideia era genial. Um carro pequeno por fora, mas que caberia uma família inteira sem precisar de um veículo gigantesco. O problema é que alguém se esqueceu de avisar o departamento de design que beleza também importa, ou pelo menos se deveria existir algum equilíbrio entre funcionalidade e estética. O resultado foi um veículo que parecia ter sido inflado com uma bomba de bicicleta até quase estourar, uma verdadeira bolha sobre rodas que desafiava todas as convenções visuais da época. Com suas linhas arredondadas exageradas, faróis desproporcionais que pareciam olhos de sapo espantado e uma traseira que mais parecia uma Kombi que encolheu na lavagem, o Múltipla conseguiu a proeza de ser simultaneamente funcional e bizarro. 3 fileiras de bancos em um espaço minúsculo, 6 lugares reais, uma aparência que fazia as pessoas olharem 2 vezes na rua, não necessariamente por admiração. A genialidade estava no aproveitamento do espaço interno, que contrastava brutalmente com a extravagância visual externa. O mais curioso é que a Fiat até relançou o conceito em 1998, provando que às vezes a empresa tem uma relação bastante complicada com convenções estéticas, criando uma linhagem de veículos que você ou ama ou odeia, mas nunca ignora. Renault 4, a caixa de sapatos motorizada que conquistou a Europa. O Renault 4, carinhosamente chamado de Quattrelle na França, foi um dos maiores sucessos comerciais da década e um verdadeiro fenômeno europeu. Mais de 8 milhões de unidades vendidas em mais de 100 países não mentem sobre sua praticidade e durabilidade, mas, sinceramente, ninguém comprava pelo visual deslumbrante. O R4 parecia que alguém pegou uma caixa de sapatos gigante, colocou rodas pequenas em cada canto e disse pronto, temos um carro. Linhas retas por todos os lados, ângulos que mais pareciam ter sido feitos com régua e esquadro por um engenheiro que nunca havia conversado com um designer, e uma simplicidade visual que beirava o minimalismo extremo, mas não o tipo elegante de minimalismo. Era como se o carro tivesse sido projetado por alguém que acreditava que curvas eram perda de tempo e que a beleza era um luxo desnecessário. O capô alto, o paralama se pareciam peças de quebra-cabeça mal encaixadas, uma traseira que mais lembrava a tampa de uma caixa de ferramentas completava um conjunto visual desafiador. Mas sabe que é engraçoso? Justamente essa aparência despojada e quase militarmente funcional fez dele um ícone da contracultura europeia. Estudantes pintavam flores na lataria, colavam adesivos pacifistas e transformavam o humilde R4 no símbolo do movimento hippie, provando que às vezes a feiura pode ser revolucionária. Funcionou ininterruptamente até 1992, uma longevidade impressionante que poucos carros conseguem ostentar, provando que às vezes o feio também pode ser eterno e até querido. ZAZ 965, o fusquinha soviético que deu terrivelmente errado. A União Soviética olhou para o Fiat 600 e pensou confiante, conseguimos fazer isso também, e provavelmente melhor. O resultado foi o ZAZ 965, conhecido como Zaporozhets, um carro que parecia ter sido projetado por alguém que havia visto um Fusca apenas em sonhos nebulosos, se decidiu recriar a experiência baseada apenas em memórias fragmentadas. Lançado oficialmente em 1960, este pequeno veículo produzido na fábrica ucraniana de Zaporozhia deveria ser o carro do povo soviético, acessível e prático para as massas.
O problema é que o resultado final parecia uma versão deformada e ligeiramente assombrada de um carro real. Os faróis redondos eram enormes demais para a carroceria compacta, dando ao ZAZ a aparência perpétua de um sapo assustado que acabou de ver algo perturbador. A carroceria era robusta e arredondada, mas montada sobre rodas minúsculas e estreitas que faziam o conjunto parecer um brinquedo de criança mal dimensionado. A traseira era abrupta, cortada sem cerimônia, como se o designer tivesse simplesmente perdido a paciência e decidido terminar o projeto de qualquer jeito. Se fosse um personagem de desenho animado, o ZAZ definitivamente teria uma voz estridente e tropeçaria nos próprios pés regularmente. Apesar da aparência cômica que arrancava sorrisos involuntários, o carro desempenhou um papel crucial na mobilização da população soviética, sendo um dos primeiros veículos acessíveis para milhões de pessoas que antes só sonhavam em ter transporte próprio. Era barato, relativamente simples de manter e surpreendentemente durável, características essenciais para um país com infraestrutura precária e invernos brutais. AMC Rambler Marlin, o peixe fora d'água do mundo automotivo. Lançado em 1965 pela American Motors Corporation, o Rambler Marlin representou a tentativa ousada e um tanto desesperada da AMC de entrar no disputado mercado de carros esportivos americanos. Na era dos muscle cars e do design agressivo, a AMC queria seu pedaço do bolo, mas o resultado foi um veículo que conseguiu ser simultaneoso, ambicioso e confuso. O Marlin é um exemplo clássico de como uma ideia interessante no papel pode se transformar em algo completamente diferente na realidade. A característica mais marcante e problemática do carro era sua silhueta fastaque exagerada, onde a linha do teto descia do para-brisa até o para-choque traseiro em um arco pronunciado que criava um formato peculiarmente arredondado. Essa linha traseira contrastava estranhamente com a dianteira robusta, que apresentava faróis imponentes e uma grade proeminente, criando a sensação visual desconfortável de que dois carros completamente diferentes haviam sido soldados juntos por acidente. Era como se a metade dianteira quisesse ser um sedã executivo respeitável, enquanto a traseira sonhava em ser um coupé esportivo radical. O interior oferecia certo refinamento, com bancos confortáveis e um painel bem acabado, mas a proposta geral do carro nunca conseguiu se definir claramente. Em vez de inovar, o Marlin simplesmente confundia, parecendo um peixe fora d'água que não sabia bem em qual ambiente deveria estar. A performance também não ajudava a compensar o design questionável, e apesar de ter motores V8 disponíveis, o peso extra e o foco no conforto tornavam menos empolgante que rivais como o Ford Mustang. Resultado: apenas 3 anos de produção antes de ser discretamente aposentado. Dodge Dart Phoenix, quando o cromo vira protagonista demais. O Dodge Dart Phoenix do início dos anos 60 representa perfeitamente a filosofia americana da época. Se um pouco de cromo é bom, muito cromo deve ser espetacular. Lançado em 1960 como a versão mais luxuosa da linha Dart, o Fênix era uma mistura ambiciosa de elegância, ostentação e excesso visual que acabou resultando em algo próximo ao kit sobre rodas. O carro incorporava a tendência americana de fazer veículos que pareciam naves espaciais terrestres, com dimensões generosas e detalhes cromados por todos os lados possíveis. A dianteira era notável pela grade exagerada, faróis duplos cercados por molduras cromadas elaboradas, e um capô que mais se assemelhava ao convés de um navio de guerra do que a parte frontal de um automóvel. A traseira seguia a mesma filosofia maximalista, com lanternas traseiras integradas em saliências que lembravam pequenas barbatanas, um legado direto do estilo fim dos anos 50 que insistia em não morrer. O excesso de elementos visuais, molduras, frisos e detalhes cromados fazia o Fênix parecer mais um catálogo de acessórios automotivos do que um carro coerente. Era literalmente uma vitrine sobre rodas, um exemplo de como a ostentação pode superar o bom senso estético. Apesar de oferecer bom desempenho para os padrões da época e algum refinamento no acabamento interno, as vendas nunca corresponderam às expectativas da Chrysler, e o modelo foi discretamente descontinuado em 1961, após apenas 2 anos de produção com este design específico. Citroën Ami 6, o carro de cabeça para baixo.
O Citroën Ami 6 é indiscutivelmente um dos automóveis mais excêntricos já produzidos em massa, um verdadeiro teste de tolerância estética que dividiu opiniões desde seu lançamento em 1961. Projetado para preencher a lacuna entre o minúsculo 2 cavalos e o sofisticado DS na linha Citroën, o Ami 6, cujo nome significa amiga em francês, deveria ser o companheiro ideal da classe média francesa. O problema é que sua aparência fez muitas pessoas duvidarem da sanidade mental de seus criadores, se questionarem se realmente queriam ter esse tipo de amigo. A característica mais marcante e controversa do Ami 6 é seu design traseiro absolutamente único. Em vez de inclinar para baixo como qualquer carro normal, o vidro traseiro inclina para dentro, criando um ângulo invertido que deixava os observadores genuinamente perplexos. Essa solução inusitada foi ideia do designer Flamínio Bertone, o mesmo gênio responsável pelo elegante Citroën DS, o que prova que até os grandes mestres podem ter dias questionáveis. Bertone argumentava que esse ângulo revolucionário melhorava a visibilidade traseira e mantinha o vidro limpo durante a chuva, mas na prática tornou-se o elemento mais polêmico e debatido do carro. A dianteira também contribuía para o conjunto visual desafiador, com faróis duplos assimétricos, capô alto e vincos pronunciados que faziam o carro parecer uma colagem de ideias desorganizadas executada por um comitê que nunca se reuniu pessoalmente. Surpreendentemente, o Ami 6 foi um sucesso comercial na França, provando que funcionalidade e economia podem superar considerações estéticas, pelo menos no mercado europeu dos anos 60. Marcos Mantis, o experimento genético automobilístico. Poucos carros na história conseguiram parecer tão desconcertantes quanto o Marcos Mantis de 1968, criado pela pequena mas ambiciosa fabricante britânica Marcos Engineering. A empresa tinha a reputação de criar carros esportivos únicos com chassi de madeira e carroceria em fibra de vidro, mas o Mantis representou um salto para o desconhecido que talvez tenha ido longe demais. Concebido como um carro esportivo de alto desempenho com design inovador, o Mantis deveria competir com os grandes nomes do esporte internacional da época. O resultado, no entanto, foi um veículo que parecia mais o resultado de um experimento genético mal-sucedido entre uma nave espacial e um coupé tradicional, como se o Dr. Frankenstein tivesse decidido criar um automóvel em vez de um monstro. O primeiro impacto visual do Mantis é seu conjunto de proporções completamente desarmonioso. O capô é incrivelmente longo, quase desproporcional ao resto da carroceria, conferindo-lhe a aparência de uma pista de pouso sobre rodas. A cabine, em contraste, é baixa e compacta, quase sufocada entre o motor imenso na frente e a traseira abrupta, criando um perfil que desafia qualquer lógica visual tradicional. A dianteira apresenta faróis escondidos e para-choques que parecem ter sido adicionados como pensamento posterior, sem buscar qualquer harmonia com o resto do design. O teto relativamente reto e a linha lateral ascendente completam o que só pode ser descrito como um verdadeiro caos visual sobre rodas. Paradoxalmente, o Mantis não era um fracasso técnico completo. Possuía um motor Ford V6 potente e o chassi leve de madeira reforçada com fibra de vidro que era a especialidade da Marcos, proporcionando boa performance nas pistas. Infelizmente, seu sucesso esportivo nunca se traduziu em aceitação popular. Bond Bug, o triciclo alienígena laranja. Imagine um veículo que parece ter saído diretamente de um episódio de ficção científica dos anos 60, pintado em laranja vibrante, com apenas 3 rodas, uma entrada que mais parece a escotilha de uma nave espacial. Esse é o Bond Bug, lançado em 1969 pela Bond Cars Limited, uma empresa que logo seria adquirida pela Reliant, famosa por seus triciclos peculiares. O Bug representava uma tentativa audaciosa de atrair jovens condutores britânicos com uma proposta completamente diferente de qualquer coisa vista nas ruas até então. E realmente se destacou, embora não necessariamente pelos melhores motivos estéticos. O design do Bond Bug é simultaneamente icônico e difícil de aceitar. Sua carroceria em formato de cunha, com 2 rodas dianteiras próximas uma da outra contrastando com uma única roda traseira solitária, criava a sensação permanente de que o veículo estava sempre prestes a capotar. Foi projetado por Tom Karen, o mesmo designer responsável pela bicicleta Harley-Chopper,
um sucesso entre as crianças britânicas, o que talvez explique porque o buggy tinha ares de brinquedo gigante. A carroceria inteira era feita de fibra de vidro moldada e não possuía portas convencionais. Para entrar, o motorista precisava levantar toda a seção frontal do teto, tornando cada entrada e saída uma pequena performance teatral. O motor traseiro de 700 centímetros cúbicos da Reliant significava que o buggy não era significativamente mais rápido que uma motoneta moderna, mas sua leveza lhe conferia uma agilidade peculiar que compensava parcialmente a falta de potência. Cerca de 2.000 unidades foram fabricadas entre 1970 e 1974 e hoje é considerado item de colecionador devido à sua raridade extrema e personalidade inconfundível. Subaru 360, o fusquinha japonês que deu certo no Japão e errado nos Estados Unidos. Apresentado em 1958, mas produzido intensamente durante os anos 60, o Subaru 360 foi o primeiro automóvel de passageiros da então jovem fabricante japonesa Subaru, marcando a entrada da empresa no mercado automobilístico. Seu apelido popular no Japão, Lady Buggy, Joaninha, era mais que apropriado. O 360 possuía carroceria arredondada, rodas minúsculas, faróis proeminentes e um tamanho que o fazia parecer mais um brinquedo motorizado que ganhou vida do que um veículo real destinado a adultos. Embora tenha representado um marco importante na mobilização japonesa do pós-guerra, sua aparência o coloca definitivamente entre os carros mais peculiares da década. O Subaru 360 foi criado especificamente para atender às regulamentações japonesas de K-Cars, uma categoria de veículos ultracompactos com motores de até 360 centímetros cúbicos, projetados para oferecer transporte acessível em um país com recursos limitados e ruas estreitas. No entanto, sua aparência final era no mínimo curiosa. Os faróis proeminentes realmente pareciam olhos de sapo espantado. O teto curvo e a traseira abruptamente inclinada conferiam-lhe uma aparência deselegante, e as portas que se abriam em estilo suicida, contra o sentido do vento, completavam um conjunto visual estranho e quase cômico. De perfil, o 360 lembrava um balão sobre rodas. De frente, dava a impressão de que alguém estava olhando para você com expressão permanentemente assustada. Apesar da aparência questionável, havia seriedade por trás do projeto. Pesando apenas 450 kg, o Subaru 360 conseguia transportar 2 adultos e 2 crianças com relativo conforto, sendo extremamente eficiente em combustível. Seu motor bicilíndrico de 2 tempos desenvolvia modestos 16 cavalos de potência, suficientes para atingir 80 km por hora com grande esforço e paciência. No Japão, onde mobilidade urbana econômica era prioridade absoluta, o modelo foi genuinamente bem-sucedido, mas sua estreia nos Estados Unidos em 1968 foi um desastre épico que quase terminou com as ambições americanas da Subaru antes mesmo de começarem. Pio P50, o menor e mais bizarro de todos. No topo absoluto da lista dos carros mais bizarros, estranhos e simultaneamente fascinantes dos anos 60, reina soberano incomparável Pio P50, fabricado na remota ilha de Man entre 1962 e 1965 pela diminuta Pio Engineering Company. O P50 detém oficialmente o título de menor automóvel já produzido comercialmente no mundo, com apenas 134 centímetros de comprimento e peso aproximado de 59 kg, dimensões que tornavam menor que muitas motocicletas, tão leve que podia ser literalmente carregado como uma mala com rodas por uma pessoa adulta. Embora seja uma verdadeira maravilha de engenhosidade e otimização extrema de espaço, sua aparência faz com que pareça mais um eletrodoméstico sobre rodas que escapou da cozinha do que um automóvel destinado ao transporte humano. A aparência do P50 beira o cômico surreal. Possui apenas uma porta lateral, um único farol dianteiro, uma janela traseira minúscula e 3 rodas dispostas de forma assimétrica. Seu formato lembra uma caixa térmica com rodas, como se alguém tivesse pegado um cooler de praia e decidido que ele merecia ser levado para as ruas como meio de transporte legítimo. A carroceria foi moldada em fibra de vidro em peça única, com acabamento simples e funcional, sem grandes detalhes decorativos, talvez porque simplesmente não havia espaço físico para qualquer ornamentação. O mais surreal de tudo,
O P50 não possuía marcha ré. Para mover o carro para trás, o motorista literalmente precisava sair do veículo e empurrar ou puxar pela alça traseira especialmente projetada para essa finalidade. O motor de 49 centímetros cúbicos de uma motoneta DKW gerava cerca de 4,2 cavalos de potência, suficientes para atingir a velocidade máxima aterrorizante de 60 km por hora. Uma experiência que, em algo tão pequeno e leve, certamente não era tranquila. O interior era igualmente minimalista, com espaço para exatamente uma pessoa de tamanho médio e uma bolsa pequena, representando o máximo do minimalismo funcional. Apesar de sua aparência absolutamente ridícula que gerava risos involuntários, o P50 se tornou uma verdadeira celebridade automotiva, sendo relançado décadas depois com versões elétricas modernas, aparecendo em museus especializados, ganhando fama mundial através de programas de televisão. Especialmente memorável o teste conduzido por Jeremy Clarkson no Top Gear, onde ele dirigiu o minúsculo veículo através dos corredores de um prédio de escritórios londrino. Essa aura de raridade extrema e excentricidade absoluta transformou o P50 em um ícone cult adorado justamente por sua feiura desarmante e funcionalidade questionável, com unidades originais sendo vendidas em leilões por mais de $100 mil, provando que às vezes o bizarro pode ser mais valioso que o belo. Estes 10 automóveis representam perfeitamente o espírito experimental e às vezes excessivamente ousado dos anos 60, uma década em que os designers pareciam estar testando os limites do que o público estava disposto a aceitar em termos de inovação visual e funcional. Cada um desses veículos, à sua maneira peculiar, contribuiu para a rica tapeçaria da história automobilística, provando que nem sempre as ideias mais estranhas são as piores, e que às vezes a feiura pode ser mais memorável e carismática que a beleza convencional.